Bem-vindas a mais uma exploração detalhada aqui no nosso programa. Hoje a gente vai analisar um manual brasileiro, focado num método construtivo bem curioso: casas de madeira, usando o sistema plataforma. Um tema interessante mesmo. Nossa fonte é um documento já de uns anos, 2012, o Manual Básico para a Construção de Casas de Madeira pelo sistema plataforma. E o objetivo dele é claro, né? Dar informação essencial para construir com madeira usando essa técnica. Aham, o básico para começar. Então, a nossa missão aqui é entender como funciona esse sistema, porque ele é relevante, ainda mais no Brasil, onde sempre se busca mais produtividade, custo menor na construção, e quais são as etapas-chave. Ok, vamos investigar isso. É um ponto de partida interessante, sim. A construção em madeira, ela já é padrão em muitos países, né? Mas no Brasil, apesar de ser tradicional em certas regiões, ainda tem um caminho. E esse manual de 2012 já mostrava uma demanda crescendo por sistemas mais rápidos. Principalmente para casas de campo, de praia. Exato. E isso acaba levando a olhar para métodos como a plataforma. E o manual contextualiza isso, né? Fala do histórico da madeira no Brasil, ligado à colonização, expansão agrícola e essa busca da construção civil por novas técnicas. Essa busca por produtividade não é de hoje, né? A construção civil sempre foi muito intensiva em mão de obra, então otimizar processo é chave. Foi o que aconteceu em outros países com mão de obra mais cara. Que resolveram parte disso com sistemas industrializados, como esse. Isso. E o manual até cita um precursor importante, o sistema balão, lá dos Estados Unidos, 1833. Usava perfis de madeira mais finos, contínuos por vários andares. Sim, parece que foi bem importante para popularizar a casa própria por lá. E aí que a coisa fica interessante. Esse sistema balão evoluiu porque hoje a gente chama de plataforma. Como foi essa evolução? Olha, foi uma evolução pensando muito na praticidade e na segurança. O sistema plataforma simplificou a montagem. A estrutura é construída andar por andar, sabe? Andar por andar? Como assim? Você monta as paredes do térreo, aí instala o piso do primeiro andar, que serve como uma plataforma mesmo, para trabalhar em cima. Ah, daí o nome. Exato. E aí você monta as paredes do primeiro andar sobre essa plataforma. Isso deixou a construção mais flexível, mais fácil de fazer, mesmo sem mão de obra super especializada, e menos sensível a pequenas falhas. Faz sentido. E tem outra coisa importante. Ele cria barreiras naturais contra o fogo entre os andares. Era um ponto fraco do sistema balão original. Entendi. Parece mais modular e seguro. Mas o manual dizia que, pelo menos lá em 2012, o uso no Brasil ainda era meio esporádico. Por quê? Basicamente, o manual apontava duas coisas: falta de conhecimento técnico mais espalhado sobre o sistema. O pessoal não sabia como fazer direito? Isso. E também a dificuldade de achar os materiais padronizados, tipo os perfis de madeira nas medidas certas e principalmente os painéis estruturais. Ah, os painéis estruturais, tipo o USB, o Oriented Strand Board. O manual dá bastante destaque para eles, né? Por que são tão essenciais assim? Eles são, sim, um componente-chave. Viabilizaram muito da evolução e da eficiência do sistema plataforma. USB são painéis de tiras de madeira orientadas, coladas sobre pressão. Eles dão rigidez para a estrutura. O tal do contraventamento? Exatamente. Quando você prega ou parafusa esses painéis na estrutura de madeira, a parede vira um diafragma rígido. Ela consegue resistir a forças laterais como vento, até terremoto, sem precisar daquelas peças na diagonal que se usava antes. Entendi. E além disso, cria uma superfície contínua, né? Facilita passar revestimento e ajuda muito na pré-fabricação. Então o USB não é só para fechar o buraco, ele trabalha junto com a estrutura de madeira. Isso permite ser leve e resistente ao mesmo tempo. Isso mesmo. Você tem uma estrutura que é relativamente leve, mas o conjunto do painel com os perfis de madeira ou metal, que o sistema também pode usar perfil metálico leve, cria algo bem resistente. O manual quer mostrar justamente isso: como usar o sistema plataforma com esses perfis leves e os painéis estruturais. Certo. Então vamos seguir a estrutura do manual, olhar os componentes, começando pela base,
As fundações. Para uma casa térrea simples, o manual descreve o básico: fundação, piso, parede e cobertura. Que tipos de fundação são mais comuns para esse sistema? O manual cita 3 principais. A laje única de concreto direto no terreno, que chamam de radier. Radier, conheço. Tem a fundação em sapatas corridas, que são tipo umas vigas de concreto ou alvenaria embaixo das paredes, ou então os pilotes, que são estacas, colunas, que levantam a casa do solo. E a escolha depende do quê? Depende muito do terreno, da topografia, do tipo de solo e do projeto da casa, claro. E tem alguma vantagem específica para o sistema plataforma, na fundação? Uma vantagem que o manual ressalta é a leveza da construção. Como a estrutura de madeira e painel pesa bem menos que a alvenaria, a carga na fundação é menor. Então pode economizar na fundação. Pode gerar economia sim, não importa o tipo escolhido. Os pilotis, por exemplo, são indicados como uma boa solução para terreno inclinado, porque evita muito corte e aterro, sabe? Menos movimentação de terra. Isso. E se os pilotis forem de madeira, o manual detalha, né? Usar a peça roliça tratada, diâmetro certo, profundidade que tem que enterrar, e o tratamento contra cupim é crucial, assim como manter a madeira longe do solo úmido, pelo menos uns 40 centímetros. Ok, fundação resolvida, depois vem o piso. O manual fala que o piso de madeira é bom para algumas situações, tipo terreno inclinado, pavimento superior. Mas o principal é ser a tal plataforma, né? Correto. O nome do sistema vem daí. O piso forma essa base plana, estável, onde as paredes do andar vão se montadas. A estrutura básica desse piso de madeira, sobre a fundação, é um conjunto de vigas, o barroteamento e, em cima dele, um subpiso, geralmente de OSB ou compensado estrutural. E esse barroteamento, o que é isso exatamente? São vigas de madeira, geralmente com 4 centímetros de espessura, altura variável e espaçadas de forma regular, entre 30 e 60 centímetros. O manual frisa muito a importância de usar madeira seca, aplainada, com dimensão uniforme, para garantir que o piso fique bem nivelado. Entendi. E tem um detalhe construtivo importante quando a fundação é de alvenaria ou concreto, tipo a sapata corrida. Para ligar a madeira do piso, usa-se uma peça chamada soleira, fixada na fundação com um chumbador. E é fundamental, olha, fundamental mesmo, colocar uma manta impermeável entre o concreto e a madeira. Para a umidade não subir para a madeira. Exatamente, para evitar que suba por capilaridade. E para os pisos de cima, dos outros andares, a lógica é a mesma? A plataforma para o próximo andar, ou a base para o acabamento final do piso. O manual sempre bate na tecla de usar a espessura correta de OSB para o vão entre os barrotes e a carga que vai ter ali. Que geralmente o fabricante informa. Isso, vem do fabricante. E recomenda um painel com encaixe macho e fêmea para evitar aqueles rangidos chatos. E a instalação desses painéis de OSB no piso? Tem algum macete, algum segredo? Olha, segredo não, mas tem detalhes importantes. A fixação ideal é com cola e prego ou parafuso para evitar ruído depois. E é crucial deixar um espacinho, uma junta de dilatação entre os painéis. Para a madeira poder trabalhar, né? Isso, para acomodar a expansão natural com a umidade. E as juntas entre os painéis devem ser desencontradas, sempre caindo sobre barrotes diferentes, para dar mais rigidez. E em áreas de muito tráfego, ou onde vai piso cerâmico, recomendam reforçar o apoio das bordas dos painéis com umas peças transversais entre os barrotes. Entendi. Plataforma do piso pronta. Vamos para as paredes? O manual diz que aqui tem um grande potencial de economia. Por quê? Porque a montagem é muito rápida, muito eficiente. A estrutura da parede é leve, são montantes verticais de madeira ou metal e traversas horizontais, a soleira embaixo e um frechal duplo em cima. Frechal duplo? São 2 peças em cima. Aí o ASB é fixado por fora, dando a rigidez estrutural, o contraventamento e já servindo de base para o revestimento. E o melhor, tudo isso pode ser montado no chão, na horizontal. A parede inteira. A parede inteira. Depois ela é levantada e fixada no lugar. É um processo bem mais rápido que levantar tijolo por tijolo. Nossa, bem mais rápido mesmo. Então a parede já sobe quase pronta, com estrutura e o fechamento de fora. Exatamente. Os elementos básicos são esses:
os montantes verticais, que geralmente são peças de 4 por 9 centímetros, e isso define a espessura da parede. 9 centímetros. Isso. A soleira inferior, que vai fixada no piso, as duas barras superiores, o tal frechal duplo, que amarra as paredes umas nas outras e apoia o piso de cima ou o telhado, e tem peças especiais para fazer os vãos de porta e janela, tipo as vergas. E o OSB entra como parte da estrutura mesmo, né? Ajudando a distribuir carga. Sim, ele é um componente estrutural importante. O manual também fala de parede portante e não portante. O que isso muda na hora de montar? As portantes são as que recebem carga do telhado ou do piso de cima. Nessas, é fundamental que os montantes estejam alinhados com as vigas ou tesouras que vêm de cima e de baixo. E as vergas sobre as janelas e portas precisam ser dimensionadas direitinho para aguentar essa carga. E as não portantes? São só divisórias internas, não pegam carga vertical importante. O espaçamento entre os montantes também muda dependendo da carga, mais perto um do outro nos andares de baixo ou em paredes que recebem mais peso. E como é a montagem na prática? Como eles fazem? Geralmente, como eu disse, é na horizontal, em cima da plataforma do piso. Pregam os montantes que já vêm cortados na altura certa. Descontando as barras de cima e de baixo. Eles na soleira inferior e na primeira barra superior. Depois que a parede está de pé, aprumada, aí sim colocam a segunda barra superior, o frechal. Ela fica sobreposta nas junções com as outras paredes para amarrar tudo junto. Entendi. E o USB? Põe antes ou depois de levantar? Pode ser dos dois jeitos. O manual sugere que depois de levantar pode ser mais fácil para fazer ajustes, mas tem que prestar atenção na fixação, quantidade de prego, espaçamento e deixar a junta de dilatação no USB também. Parece um processo bem pensado, bem racional. Depois das paredes, vem o telhado, a cobertura. Que opções o manual dá para a estrutura do telhado? Basicamente duas. Usar tesouras pré-fabricadas ou montar a estrutura lá na obra mesmo. As tesouras são aquelas estruturas triangulares de madeira, sabe? Já vêm prontas da fábrica. Treliças, né? Isso, tipo umas treliças. Elas vencem o vão de uma parede a outra sem precisar de apoio no meio. São rápidas de instalar, eficientes, ótimas para telhado simples de 2 águas. E a outra opção? A estrutura montada no local. Permite mais flexibilidade no projeto, fazer sótão, telhado mais complexo, com 4 águas, mas exige mais habilidade do carpinteiro e geralmente precisa de apoio em parede interna. As tesouras parecem mais alinhadas com essa ideia de rapidez e pré-fabricação do sistema, né? Como elas funcionam? São bem eficientes. Geralmente feitas de madeira de reflorestamento, tipo pinos ou eucalipto, a geometria triangular deixa elas muito rígidas, vencem vãos grandes, tipo 6 a 12 metros, segundo o manual. E como prendem uma peça na outra? O mais comum hoje é usar umas chapas metálicas com dentes, chamadas gang nail. É um método rápido e forte. As tesouras são espaçadas regularmente, a cada 60 centímetros, por exemplo, alinhadas com os montantes das paredes, e um ponto crítico é fixar bem as tesouras na parede, para aguentar o vento. E em cima das tesouras vai o quê? Já vai a telha? Isso, poderia ir o ripamento direto para a telha, mas o manual recomenda muito usar uma subcobertura. Colocar painéis de OSB sobre as tesouras ou caibros. De novo o OSD. De novo. Ele melhora o conforto térmico, o acústico, aumenta a rigidez do telhado todo e ainda cria uma superfície mais segura para quem está trabalhando lá em cima. Faz sentido. E a instalação do USB no telhado segue a mesma lógica do piso? Espessura, fixação? Sim, a lógica é bem parecida. A espessura do USB vai depender do vão entre as tesouras ou caibros. Instala com o lado maior do painel perpendicular aos apoios. Para evitar que as bordas longas embarriguem entre os apoios, pode usar painel com encaixe, umas presilhas plásticas nas juntas ou uns bloqueadores de madeira por baixo. Fixação com prego, parafuso, junta de dilatação. Tudo igual. E, fundamental, antes de colocar a telha, tem que aplicar uma manta impermeável sobre o USB. Cobrimos a estrutura principal. Fundação, piso, paredes, telhado.
O que vem depois, segundo o manual? Aí entra a fase de acabamentos. Instalar as esquadrias, portas, janelas, que o manual recomenda comprar prontas, já com batente. Facilita, né? Com certeza, depois vem o revestimento externo, o fechamento interno das paredes, que só é feito depois de passar a parte elétrica, hidráulica, e aí os acabamentos finais: forro, piso, rodapé, pintura. E para revestir por fora, sobre o USB, o que pode ser? Tem várias opções. Pode ser um revestimento leve, tipo lambris de madeira, de vinil, de aço, que são fixados nos montantes, atravessando o USB. Pode aplicar reboco de cimento também. Reboco direto no USB? Não, direto não. Precisa de uma barreira impermeável sobre o USB e usar um USB mais grosso. Ou pode até fazer uma fachada ventilada, com tijolinho aparente, por exemplo. E por dentro? Para fechar as paredes, o que se usa? Também tem flexibilidade, pode ser o próprio USB, deixando ele aparente ou pintando. Pode ser gesso cartonado, o drywall, lambris de madeira de novo, depende do custo, do tempo, do isolamento que se quer, da estética. O manual fala que o USB interno pode receber azulejo direto em área molhada. Sim, ele menciona isso. Em banheiros, cozinhas, pode aplicar azulejo ou laminado tipo fórmica direto sobre o USB, usando as colas certas, claro. O manual aborda mais alguma coisa técnica importante? Tipo isolamento de som? Aborda sim. Fala de isolamento acústico, diz que muitos problemas vêm de falhas simples, tipo porta mal vedada, ou tomada instalada dos dois lados da mesma parede, sabe? Costas com costas. Ah, o som passa fácil ali. Exato. Mas também indica soluções na construção, tipo fazer paredes duplas com os montantes desencontrados. Isso melhora muito o isolamento entre os cômodos, ou entre andares. Aumenta um pouco o custo e a espessura, mas o desempenho acústico é bem melhor. É um lembrete que o detalhe na execução faz diferença. Muita diferença. Também mencionou escadas, né? Bem rápido. Descreve os tipos comuns, os parâmetros básicos de conforto e segurança, altura livre, altura e piso do degrau. Tem até uma regra prática para dimensionar ele. Largura mínima, corrimão. A estrutura de suporte geralmente é com vigas laterais de madeira mais parrunda. Um ponto que pareceu bem importante no manual foi conectar esse sistema todo com a pré-fabricação. Sem dúvida. O manual dedica uma parte a isso, destaca a pré-fabricação como uma ferramenta muito forte para aumentar a produtividade e potencialmente reduzir custo, principalmente onde a mão de obra é cara. Faz sentido. Montar na fábrica é mais controlado. Muito mais. Montar paredes, tesouras no ambiente de fábrica, com gabarito, ferramenta certa, é bem mais rápido e com mais qualidade do que fazer tudo lá no canteiro sujeito a chuva, sol. E tem dados sobre essa diferença de produtividade. O manual cita algo? Cita sim. Um estudo canadense que comparava tipo 175 horas de trabalho para a estrutura pré-fabricada mais a montagem, contra 350 horas se fosse tudo feito no local. Metade do tempo. Praticamente. E outro estudo, de Santa Catarina, mostrava uma casa de madeira, sistema convencional, consumindo bem menos horas que uma de alvenaria. A pré-fabricação, seja em painéis ou até módulos, pode cortar drasticamente o tempo total na obra. E isso é chave, né? Mesmo que use menos gente por casa, permite construir mais casas no mesmo tempo. Exatamente, é um ganho de escala. E essa pré-fabricação pode ir até que ponto? Tem níveis diferentes, desde só cortar as peças na medida certa e entregar na obra, até montar painéis de parede inteiros na fábrica, às vezes já com janela e tudo, e tem até módulos 3D, quase um cômodo pronto, que é só transportar e conectar no local. Um limite aí é o transporte, imagino. Geralmente a logística de levar esses módulos grandes. Ok. Fizemos um bom passeio pelo manual. Se a gente fosse resumir a essência do sistema plataforma que ele descreveu, quais seriam os pontos-chave? Eu diria, primeiro a construção por níveis, usando a tal plataforma de trabalho. Segundo, a estrutura leve, de perfis de madeira ou metal. Terceiro, o papel central dos painéis estruturais, tipo OSB, para dar rigidez, o contraventamento. A rapidez de montagem. Isso, a rapidez, especialmente se tiver pré-fabricação. E, por último, a necessidade de prestar muita atenção nos detalhes da construção e nos materiais usados para garantir que funcione bem e dure. Então, o que tudo isso significa no nosso contexto, no Brasil? Vimos a lógica, a eficiência que pode ter,
A importância de materiais específicos como o USB, isso parece encaixar bem na busca por construção mais rápida, talvez mais barata. Exato. O sistema tem potencial, é versátil, mas o manual, mesmo sendo lá de 2012, já mostrava desafios, né? Disponibilidade de material padronizado, mão de obra que conheça bem a técnica. O sucesso depende de conhecer os detalhes e adaptar para as condições locais. E explorar esse caminho entre fazer tudo na obra e os vários níveis de industrialização. Isso leva a gente para uma reflexão final para quem está ouvindo. Pensando nesse potencial de rapidez e eficiência do manual. Que fatores específicos, aqui no Brasil, talvez o custo e o acesso a materiais como o USB tratado, a formação de mão de obra para esse sistema, como as normas técnicas evoluíram desde 2012, ou até barreiras culturais mesmo, a preferência pela alvenaria, podem ser hoje os maiores obstáculos, ou, quem sabe, os aceleradores, para que o sistema plataforma ganhe mais espaço na construção de casas por aqui. Fica aí a questão para a gente pensar.